Bom dia, boa noite, seres de pura energia. Vamos conversar um pouquinho sobre os nossos pensamentos? Então, como que se faz essa conversa? Falar sobre os pensamentos. Bem, para começar, compreender, tentar compreender como os pensamentos surgem. Quero aqui te propor uma reflexão, né? Não que seja uma verdade, mas algo factível, porque, no meu ponto de vista, é a minha realidade. E a minha realidade, nesse caso, pode ser que não seja a sua verdade. E, obviamente, não é, mas é o que eu sinto e o que me faz bem. Então, o pensamento, de uma forma muito tranquila e muito simples, nada mais é do que as nossas experiências passadas. Algumas vezes eu já falei sobre isso. E hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre isso. E por que que os nossos pensamentos são simplesmente aquilo que nós vivenciamos? Porque é aquilo que nós escolhemos, porque é aquilo que nós vivemos, porque é um fato. Tudo que nós vivemos desde que nós saímos do ventre de nossa mãe, obviamente que muitas lembranças não são recordadas, nós temos a capacidade hoje de olhar para trás e aceitar que sim, aconteceram. E aconteceram por escolhas, e aconteceram por pressões externas. Ou seja, existe um acúmulo de experiência que me completa, que faz ser o que eu sou hoje, e esse acúmulo de experiência, podemos colocar como memórias, é nada mais, nada menos do que o que eu penso hoje. Então, todos os meus pensamentos não são ideias, não são criativas, né? Não é uma novidade. Um pensamento nada mais é aquilo que está baseado nas minhas experiências passadas, aquilo que está guardado dentro da minha memória, na parte mental. Ou seja, quando eu falo na parte mental, eu começo a puxar as 4 camadas da nossa existência: energia, mente, emoção e corpo. Mas vamos nos ater aos pensamentos. Então, quando eu sistematicamente, dentro de um condicionamento aquele que me foi imposto desde pequeno, pela família, pela escola, a sociedade, a minha limitação de criação, ela é extrema. Então eu não tenho novas ideias. Por que eu não tenho novas ideias? Porque eu estou o tempo todo julgando o meu pensamento, e o meu pensamento, ele é a minha experiência. Só que nós não temos tempo para pensar, para refletir sobre isso. Raras são as vezes que alguém joga essa ideia no ar, essa reflexão, para que a gente possa conversar em cima dela, com o intuito de melhorarmos, com o intuito de nos expandirmos e principalmente com o intuito de termos mais saúde. Então, o pensamento vicioso, ele sempre vai nos onerar na parte da saúde. Mas vamos lá para a nossa reflexão de pensamento. Então, quando é dito isso, né, e aí sim existe um desafio enorme para poder compreender, a gente vai começar a fazer um movimento diferente. E nesse movimento diferente, ele vai vir uma energia questionável no sentido positivo, né? Porque aí eu começo a me questionar, eu começo a fazer perguntas, e aí eu começo a me olhar. E quando eu faço essa ação, esse movimento de me olhar, talvez eu aceite humildemente que aquilo que eu vivi é um acúmulo de responsabilidade minha, um acúmulo que eu guardo na minha memória. E como nesse acúmulo existe muita coisa que não é bacana, ou que não me trouxe um resultado positivo, né, porque eu venho de imposições de uma sociedade que a minha família faz parte e que eu faço parte. E diante dessa participação, eu me cobro, eu luto.
eu mato um leão por dia. Né? Só que a grande diferença de eu ter que matar um leão por dia e observar esse leão é que eu posso fazer escolhas. Ou seja, eu não vou matar esse leão. E eu, fazendo essa escolha de não matar esse leão, o meu dia a dia ele pode ficar mais fácil. Porque os desafios eles estão o tempo todo aí. E um deles é eu olhar para mim. E quando eu faço esse olhar, né, para mim, para o meu interior, para o meu ser nesse estar, eu deixo esses pensamentos mais densos de acúmulo quietinho onde estão, no passado. E busco um presente saudável. E quando eu faço esse movimento, pessoal, inevitavelmente, a minha frequência vibracional muda. Porque o meu estado mental de condicionamento, ele automaticamente ele fica mais leve. Ego, deixo ele de lado, para dar oportunidade à criação. O movimento do presente, do estar consciente e observar o passado como o passado, e eu sou por ele, por si só já me traz leveza. Já me traz uma nova condição de ter criatividade, de ter essa energia positiva para fazer movimentos diferentes a partir do agora. E ali na frente olhar para esse agora passado com leveza. Esse é o grande desafio. Teu, meu, que fazemos parte dessa sociedade condicionada. Então, o pensamento, ele é responsável diretamente por gerar emoções negativas. E nós acumulamos diariamente, continuamente, essas emoções negativas. E isso se dá através dos relacionamentos. E nós só olhamos para os relacionamentos externos. Volto agora para o olhar a si mesmo com esse relacionamento interno. A partir do momento que esse relacionamento interno ele se torna luz, ele se torna leve. E aí o relacionamento externo fica muito mais fácil. E aí os pensamentos já não pesam tanto, porque as minhas emoções elas estão sendo geridas dentro do caos. E aí eu não fico só tomando porrada, ou dando porrada, ou matando um leão por dia. Compreende? Eu tenho a capacidade de fazer novas escolhas diariamente. Digo que é o orar e vigiar e constante, mas essa disciplina ela é difícil até então. Mas, a partir desse momento, ela se torna mais presente, por uma questão de consciência. Porque pensar que não é uma ideia, que não é uma novidade, que não é criação, cansa quando ela vem alimentada de um passado pesado. Porque o peso sempre ele é trazido. Então essa frequência ela vem para o presente. E eu estou o tempo todo vibrando essa frequência. Porque o coletivo também vibra nessa frequência. E nessa frequência nós podemos incluir medo, frustrações, raiva, ira. E isso pesa quando eu não tenho esse movimento de coragem para dar um basta. E compreender que esse movimento do passado ele tem que ficar no passado. E eu tenho que agradecer esse movimento. E aceitar que eu fui responsável por parte desse movimento. Porque eu fiz essas escolhas. Então, a partir de agora, a minha escolha é ser saudável, é ser criativo, é ter emoções positivas, por mais difícil que seja. Porque até então não houve gestão emocional. Agora passará a ter. E quando isso acontece, inevitavelmente as doenças emocionais, que são grandes responsáveis pelas doenças físicas, elas começam a ser facilmente compreendidas. E aí o movimento contrário vai fazer com que você tenha dias melhores,
Porque apesar desses desafios, você consegue viver nesses conflitos em harmonia consigo mesmo. Então, o teu campo eletromagnético, ele se expande e acaba, por natural, afastar a negatividade, seja aonde você está, seja sobre qualquer contexto. Porque, veja bem, vivemos sobre duas polaridades, positiva e negativa. Então, quando eu não faço essa gestão, tá? Obviamente, os meus pensamentos eles são negativos praticamente o tempo todo. E aí há uma somatização, e isso pesa, e isso cansa mentalmente. E acaba degenerando a matéria. Então, hoje a reflexão que eu deixo aqui é para que você solte o passado, para que você viva o presente. Seja humilde em receber novas informações, para que você possa absorver o conhecimento. Aí sim, o conhecimento. Porque o conhecimento acadêmico, o conhecimento da experiência da sua vida, eles são bons até certo momento. Porque até certo você se mantém dentro desse condicionamento social. Quando você se liberta desse condicionamento social, você expande a sua consciência. E aí você é criativo. E aí você tem uma energia poderosa que te conecta à Mãe Terra, que te conecta ao Pai Celestial, ao Criador, a Deus. Seja qual for o nome que você sinta ser leve no teu coração. E aí você consegue, paralelamente, tocar a sua vida nessa jornada com mais leveza. E ir deitar todas as noites, agradecendo pelo dia desafiador que você teve. E com esse movimento, com essa ação corajosa, você repousa o seu corpo físico em uma condição favorável para a recuperação, para a regeneração. Porque é à noite onde os teus pensamentos não são julgados. Dão espaço a uma energia de cura inevitável. Porque você repousa e você deixa essa energia da Terra e da criação cuidar de você. Esse é o ponto bonito, maravilhoso da criação. Então se permita receber essa energia diariamente. Chega de pensamento negativo, chega de reclamação, chega de somatização. Isso efetivamente cansa e nos traz doenças. Porque a doença emocional aí já está instalada. E ela, inevitavelmente, ela vai passar para o corpo físico. Reflitam um pouquinho nessa mensagem. Percebam se ela é leve para vocês. Busquem mecanismos, ferramentas. Peçam auxílio. O universo o tempo todo está te oferecendo. Só que ele só vai retribuir quando você se permitir. Quando esse livre-arbítrio ele é respeitado, o universo só manda o que você escolhe. Então seja sábia, seja sábio. Pense menos negativamente. Pense mais amorosamente. Beijo no coração de todos e estou à disposição.